Chega junto que eu vou lançar a braba. Martelo batido. Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, escolhe sucessor na eleição de dezembro. Ídolo da nação e técnico do Sub-17, Felipe Luiz pode ser promovido e comandar a equipe no Mundial de Clubes Sub-20 em agosto. Boas novidades para o técnico Tite no Ninho do Urubu neste sábado. E clube chora o falecimento de Dona Luzenilda, mãe do atacante Carlinhos. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo e não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone. Assim você não perde nenhuma de nossas novidades. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E o atacante Carlinhos foi liberado pelo Flamengo justamente por conta do falecimento de sua mãe. Ele que no final da noite de ontem informou que lamentavelmente Dona Luzenilda foi para a glória, né? E logicamente fica aqui também toda a nossa consternação aqui do canal, o nosso abraço e o nosso carinho ao Carlinhos. Ah, mas ela já estava doente, descansou. Gente, a verdade é que ninguém está preparado para esse momento, né? Com certeza alguém já perdeu mãe, já perdeu pai e, lamentavelmente, a única coisa que a gente pode dizer nesse momento, e até cruel dizer, mas que é a realidade, é que simplesmente é a ordem natural da vida. Nós sepultamos os nossos pais, assim como também seremos sepultados pelos nossos filhos. Pior é quando acontece o inverso, né? Mas que seja toda a luz aí a Dona Luzenilda e também muita força e muito carinho ao Carlinhos para que ele possa superar esse momento. Não esperava outra atitude por parte da diretoria do Flamengo, se não fosse liberar o jogador. É uma pena, né? Porque o atleta, inclusive, poderia ser utilizado. O próprio técnico Tite, a informação de bastidores que a gente tem é de que o treinador estava propenso a utilizar o atacante, né? Ou partir saindo do banco de reservas, mas queria observar o Carlinhos neste confronto com o Grêmio na próxima quinta-feira, mas tenho certeza que ele vai conseguir superar com a força de todos nós, né, de toda a nação. E se você puder, vá até o perfil pessoal do Carlinhos e deixe a sua palavra de incentivo, a sua palavra de apoio neste momento, beleza? Dá aquela moral para ele que é da nação, né? É atacante do Mengão, faz parte do elenco, então o Carlinhos é nosso. E paralelamente a isso, o Flamengo faz mais um treinamento neste fim de semana no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E o técnico Tite tem boas notícias, até porque ele recebe 2 jogadores que ficaram fora das atividades na reapresentação dos atletas na última quinta-feira. O atacante Gabriel Barbosa, que foi até a Suíça para acompanhar o julgamento que acabou sendo adiado na Corte Arbitral do Esporte, ele que chegou ontem à noite e já está sendo integrado ao elenco de profissionais para fazer o trabalho, ficar à disposição do treinador para a partida desta quinta-feira pela 8ª rodada do Brasileirão 2024. E além disso, Lohan também foi liberado pela categoria sub-20 da seleção brasileira. Ele que estava treinando, estava na preparação da seleção, também foi liberado e também fica à disposição. Lohan, que é muito importante e deve ser titular com a ausência dos jogadores uruguaios. O Flamengo ainda não jogou a toalha com relação à possibilidade de contar com esses atletas na partida de quinta-feira, mas o tempo está ficando cada vez mais curto, né? Então o técnico Tite está trabalhando com aquilo que ele tem, né, em mãos. Até porque os demais jogadores que estão a serviço das suas respectivas seleções, ele já conhece, inclusive vários deles, né, se não todos, são titulares do Tite. Então, justamente por isso, o treinador sabe que se chegar, por exemplo, na véspera, ele vai poder chegar e utilizar normalmente, porque todos eles já sabem o que fazer, né? Mas ele está tentando trabalhar aí com as alternativas que ele tem. Entre as alternativas, Léo Pereira voltou a treinar e pode ser uma alternativa para a lateral esquerda, já que Tite não conta com Matias Vinha, que foi convocado para a seleção uruguaia pelo técnico argentino Marcelo El Loco Bielsa, e o Ayrton Lucas ainda está em trabalho de reabilitação. Ele já começou o trabalho no campo, mas com a fisioterapia, ainda nem começou a transição. Então o período está ficando curto, embora haja otimismo de que ele possa ficar à disposição e pelo menos fique com opção no banco de reservas para uma necessidade, para uma emergência, mas de qualquer forma o Léo Pereira pode ser trabalhado para atuar como lateral esquerdo, né? Ou então implementação de 3 zagueiros. E aí você traz o Cebolinha, por exemplo, para a função de ala, né? Que ele também pode desempenhar e até chegou a desempenhar em algum momento
pelo Flamengo. Então essas são as alternativas que estão sendo utilizadas pelo técnico Tite no treinamento, na preparação para encarar o Grêmio. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você o que é portabilidade de energia, porque você pode escolher de onde vem a energia que você consome e quanto você quer pagar por ela. As grandes distribuidoras não querem que você saiba desse segredo, porque elas compram energia mais barato das produtoras para vender mais caro para você. Mas você pode comprar direto de quem produz. É a Green Energy, por exemplo, que produz energia solar. Você não instala nada na sua casa e pode ter uma economia de até 15% na sua conta de luz, que a gente é obrigado a pagar todo mês. Imagina isso ao longo dos anos ou décadas, olha o que você está deixando de economizar. Entre agora em contato com Vitor Almeida, representante autorizado da Green Energy, para saber a disponibilidade do serviço na sua região e obter um orçamento sem compromisso. E o Flamengo, que teve uma grande reviravolta, né? Um assunto que também varreu, né? Agitou as redes sociais nesta sexta-feira, que foi a saída repentina do técnico Mário Jorge. O treinador recebeu uma proposta irrecusável para assumir a seleção sub-17 da Arábia Saudita. Inclusive, já trouxe, essas informações, a Arábia Saudita, a Liga Saudita, o príncipe herdeiro do trono saudita, que é presidente da Liga Saudita, quer investir maciçamente na qualificação do país, que o país se torne uma referência não apenas no continente asiático, não apenas no mundo árabe, mas também no cenário internacional. Eles têm esse projeto, que é um projeto de década, é um projeto até 2030, a Arábia Saudita, que está também tentando, né, receber a Copa do Mundo de 2034, mas o objetivo deles é, com essas contratações bombásticas que estão sendo feitas, né, nos clubes sauditas, levantar, né, o prestígio da liga local e também que isso fomente o surgimento de novos atletas de qualidade, que isso também qualifique a seleção local, a seleção saudita. E eles vão investir maciçamente na base, na formação de atletas para os próximos 10, 20 anos. Então, por isso, a contratação do Mário Jorge, eu sei que muita gente torce o nariz para o trabalho dele na base do Flamengo, mas a verdade é que ele foi altamente vitorioso desde que chegou ao clube em 2016, ajudou a revelar diversos grandes atletas que não só serviram ao time principal do Flamengo, mas também geraram bastante aporte financeiro, né, ao clube. E sem essa situação também, ele é altamente respeitado no meio do futebol. Inclusive, ele dá aula para outros treinadores. Então, deixando isso muito bem claro, ele tem bastante prestígio, né? E principalmente pela conquista da Libertadores Sub-20, conquista inédita para a base do Flamengo, ele que sai do clube altamente vitorioso. Mas com a saída do Mário Jorge, muito tem se especulado da possibilidade de Felipe Luiz, que está no Sub-17, assumir essa condição. Pelo menos a princípio, e o Mário Jorge se despede nesse fim de semana, nesse sábado. Tem uma partida do Flamengo contra, se não me engano, Madureira, na abertura do estadual Sub-20, e esse será o último jogo do Mário Jorge. A partir daí, os seus auxiliares, que ele não vai levar consigo para a Arábia Saudita, eles vão assumir de maneira interina o Flamengo, enquanto a direção da base estuda qual será a alternativa. Logicamente que a mais plausível delas é alçar o Felipe Luiz à categoria Sub-20. Só que o treinador encontra-se na final da Copa Rio Sub-17. E isso poderia atrapalhar as pretensões do Flamengo da conquista do título, tirar o seu treinador logo neste momento. Então, por isso, pelo menos de maneira provisória, os auxiliares do Mário Jorge vão assumir a equipe Sub-20. Vamos aguardar a final do Carioca Sub-17, né, da Copa Rio Sub-17, e a gente torce para que o Felipe Luiz seja o campeão. A primeira partida, inclusive, acontece nesse sábado, né, o primeiro jogo da final. E após a disputa, após a conclusão da Copa Rio Sub-17, aí sim, o Flamengo vai pensar se realmente, lógico, vai ter que conversar também com o treinador. Pode ser que o Felipe Luiz acredite que ainda não esteja preparado para assumir o Sub-20. Mas a verdade é que se ele assumir, ele será o técnico à beira do gramado na grande decisão do Intercontinental Sub-20 entre Flamengo e Olympiacos, que acontece no Maracanã. Imagina o Maracanã com Felipe Luiz à beira do gramado, comandando a garotada no Sub-20. Tomara que ele seja convidado e tomara que ele aceite, né, essa proposta logo depois, inclusive de ser campeão no Sub-17, que também vai respaldar bastante o seu trabalho. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, você esqueceu, né? Esqueceu de deixar o seu
seu like e se inscrever. Então, inscreva-se, não paga nada e deixe o seu like. Seu joinha é muito importante para nossos vídeos e para o crescimento do canal. E também estamos no WhatsApp. Você que não sai do Zap para nada, que eu sei, tem mais um motivo para não precisar sair. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e pronto. Faça parte do canal Mauro Santana também no Zap para receber todas as novidades do canal. No YouTube também, na fanpage, no Facebook. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros e lives. E o presidente Rodolfo Landim já bateu o martelo, embora muitos grupos tenham até pressionado para que o atual presidente escolhesse um outro candidato para a situação, para representar a situação na eleição que acontece em dezembro deste ano. Vai prevalecer o acordo que foi feito há 6 anos na formação da chapa, que venceu em dezembro de 2018 e que conseguiu a reeleição de Landim em 2021 de indicar o seu atual vice-presidente geral e jurídico Rodrigo Dunst de Abrantes. Rodrigo Dunst é filho de Antônio Augusto Dunst de Abrantes, que sucedeu Márcio Braga na eleição de 1980 e foi o presidente campeão do mundo e que também conquistou a primeira Libertadores do clube em 1981. Dunst, alavancado por esses sucessos, conseguiu também a reeleição em 1982. No entanto, no ano seguinte, com a saída de Zico para a Udinese, ele acabou até hoje arcando com essa imagem de ser o presidente que vendeu o Zico, e que com isso, com a pressão política dentro do Flamengo, acabou renunciando ao cargo naquele mesmo ano. Portanto, o Rodrigo Dunst faz parte de um projeto de décadas, ele que foi preparado desde o início para ser o sucessor político do Antônio Augusto Dunst de Abrantes dentro do Flamengo. É um grupo político muito forte, muito influente, muito poderoso e que com isso, logicamente, também isso passa pela decisão do Rodolfo Landim de manter a sua promessa de indicar, portanto, seu vice-geral para sucedê-lo na eleição. Vale destacar que integrantes e ex-integrantes da atual gestão, como é o caso de Luiz Eduardo Batista, atual presidente do Conselho de Administração do clube, Valim Vasconcelos, que foi vice de finanças na primeira gestão do Rodolfo Landim, entre outros nomes que também foram cogitados, o próprio Cacau Cota, atual diretor executivo de Relações Externas e que tem sido muito importante nesse processo do Flamengo de conseguir a compra do terreno no gasômetro para a construção do seu estádio próprio, foram nomes especulados internamente. Mas, repito, portanto, Rodrigo Dunst será, portanto, o sucessor. Inclusive, o próprio Dunst, dentro do Maracanã, já disse que é favorável e vai tentar nos conselhos do Flamengo a retirada das cadeiras dos setores populares do Maracanã, setores norte e sul. Tem que entrar também em um acordo com o Fluminense, até porque as duas agremiações administram o Maracanã, venceram a licitação pelos próximos 20 anos, mas a intenção é retirar as cadeiras para aumentar a capacidade. Com isso, o Maracanã pode superar a capacidade de 90 mil torcedores, voltando a ser o maior estádio do continente. O atual estádio, o Monumental de Núñez, ocupa essa posição atualmente. E dessa forma também, teoricamente, reduzir o valor do ticket médio, ou seja, o Flamengo pode, colocando mais gente ali, cobrar um valor menor para o torcedor e dessa forma manter o seu lucro, vai continuar tendo lucro, vai ganhar a quantidade, Então, essa é uma das iniciativas do Rodrigo Dunst. Mas o desafio está só começando, até porque na próxima terça-feira, Landim deve oficializar a candidatura de Dunst, dando o pontapé inicial para o processo eleitoral no Flamengo, que oficialmente começa em agosto, quando as chapas serão inscritas, mas agora o trabalho é tentar impedir que outras chapas de grupos que fazem parte da atual administração sejam feitas, dessa forma diluindo os votos da situação e isso é uma vantagem para a oposição, que está articulando fazer uma candidatura única, uma chapa única em torno do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. A saber, Luiz Eduardo Batista já citado, Valim Vasconcelos, são alguns nomes ventilados que podem lançar candidatura própria e dessa forma tirar votos do grupo que atualmente dá sustentabilidade à gestão de Rodolfo Landim. E você, o que achou do nome de Rodrigo Dunst? Você acha melhor
a permanência da atual administração ou você quer a saída do atual grupo que preside o Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. E não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.